Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo, atendendo aí ao pedido de um colega, de um aluno, eu vou explicar aqui rapidamente a diferença entre deslocamento escalar, deslocamento vetorial e distância percorrida, certo? Vamos lá, Renato Brito. Vamos nós. Olha, vamos supor que um móvel vai se deslocar em cima dessa circunferência de A para B, ó. Oi, ele vem aqui de A, vem em cima da circunferência e vai chegar até B. Renato Cabrito, se o cara perguntar para mim qual é a distância percorrida por ele, a distância percorrida por ele, né, é o tamanho desse arco verde aqui, ó, desse arco de circunferência verde, né? E é exatamente o deslocamento escalar dele. O deslocamento escalar, né, ó, acaba coincidindo com a distância percorrida quando o corpo só vai. Porque se ele vai e depois ele volta um pouquinho, aí fica diferente, entendeu? A distância percorrida coincide com o deslocamento escalar se o corpo não tiver inversão do sentido do movimento. Então, Renato Brito, se ele só vai de A para B e não volta uma coisinha, então eu posso dizer que esse tamanhozinho verde, bem aqui assim, ó, que vai valer quanto? Vai valer quanto? 1/4 da circunferência, né? Ou seja, vale 1/4 de 2πr. Rapaz, não vou nem escrever isso aqui, porque se eu escrever isso aqui vai ficar muito feio, né? Então eu posso dizer, professor, que quando ele vai de A para B, o deslocamento escalar dele é o tamanho dessa linha verde, é 1/4 de 2πr, e também coincide com a distância percorrida. Tá. Mas, Renato, se ele perguntar o deslocamento vetorial, quando ele vai de A para B, o deslocamento vetorial é sempre um vetor que liga o ponto inicial ao ponto final. Então, meu amigo, o deslocamento vetorial vai ser esse vetor aqui, ó, que começa em A e termina em B. Renato, aí quanto é que seria esse deslocamento vetorial? Vai ser igual ao deslocamento escalar? Não, porque o deslocamento vetorial não é um vetor. Aí aqui não tem um Pitágoras, ó. Se esse lado vale R e esse lado vale R, né, ó, e esse triângulo retângulo aqui, cara, vai ser a metade de um quadrado, ó. Então, essa linha, esse vetor vermelho, qual é a diagonal do quadrado de lado R? Não é R raiz de 2, ó, R com R. Esse vetor vermelho mede R raiz de 2. Então, você está vendo que nesse caso, ó, o deslocamento escalar coincide com a distância percorrida. Vai ser 1/4 de 2πr, é essa linha verde. E o deslocamento vetorial vai ser R raiz de 2. É o módulo desse vetor vermelho. O módulo desse vetor vermelho é o módulo do deslocamento vetorial. Tá, pronto. Mas, Renato Brito, mas se ele for de A até C? Olha aqui, ó. Eita, agora ele vai de A até C. Professor, qual vai ser a distância percorrida? Ah, a distância percorrida de A até C, ora, vai ser o diâmetro, né? Ah, e a distância percorrida vai ser o quê? A distância percorrida vai ser, ó, esse diâmetro. Vai ser 2R. A distância percorrida de A até C vai ser o diâmetro, que é 2R, né? Vai ser 2R, mas veja que a bolinha veio de A até C, mas ela foi por aqui, ó. Foi, né? Ela foi por aqui. Então... Não, peraí, então não foi uma boa ideia não, professor. Peraí, presta atenção. Quando ela vai de A até C, vamos de novo, a distância percorrida, veja que ela foi por esse caminho, ó. A distância percorrida vai ser, ó, essa linha verde. Então, quando ela vai de A até C, a distância percorrida é esse arco, é o comprimento desse arco, ou seja, a metade de 2πr, né? Então, a distância percorrida vai ser o tamanho desse arco verde, que é a metade de 2πr, né? E corresponde ao deslocamento escalar, é a metade de 2πr também. Professor, mas ele quer agora o deslocamento vetorial. Eu já lhe expliquei, o deslocamento vetorial é um vetor que liga o ponto inicial ao ponto final. Então, o deslocamento vetorial vai ser esse vetor. Mede quanto? 2R. Então, eu posso falar que o módulo do deslocamento vetorial, quando ele vai de A para C, é 2R. E o deslocamento escalar? A metade de 2πr. É o tamanho dessa linha verde. E a distância percorrida? A metade da linha verde também.
né? É a metade da circunferência, né? Então o deslocamento escalar aqui, ó, coincidiu com a distância percorrida. Sempre coincide quando o corpo só vai, né? Quando o corpo só vai e ele não volta, aí a distância percorrida coincide com o deslocamento escalar, né? Agora vamos pegar um caso em que o corpo vai e volta. Pronto, vamos pegar aqui um caso em que o corpo vai e volta. Pronto, aqui tem uma bolinha, tá? Essa bolinha verde. Ela saiu, né, da posição 10. E aí, Renato Brito? E aí, vamos dizer que ela vai andar numa linha reta, certo? A minha figura aqui vai ficar redonda, né? Vai, né? Mas vai ser uma linha reta. Então ela vai sair da posição 10 metros, aí vai até a posição 100, faz a curva e volta para o 40. Pronto. Mas ela andou em cima de uma reta. A minha figura é porque não está muito boa, entendeu? Renato Brito, cara, então se ele perguntar qual é a distância percorrida, pronto. Aí a distância percorrida eu vou ter que ver o que é que ele andou na ida e o que é que ele andou na volta, né? Ah, tá, né? Professor, me diz aí, mano, o que é que esse fela da gaita andou na ida e o que é que ele andou na volta? Pronto, ó. Na ida, pronto. Na ida, ele não foi do 10 até o 100. Se ele foi do 10 até o 100, então na ida ele andou o quê? 90. Na ida andou 90. E na volta? Na volta ele foi do 100 até o 40, né? Ah, é. Então, a ideia então vai ser a seguinte, ó. Na ida, 100 menos 10, 90. Na ida, ele andou 90. Tá. E na volta? E na volta, 100 menos 40, 60. Ele andou 60 na volta. Então, qual foi a distância percorrida por ele nesse trajeto todinho de volta? 90 mais 60, 150. 90 mais 60 igual a 150. É o quê? Distância percorrida. Ah, tá, né? Distância percorrida, 150. Pronto. Professor, mas agora eu quero saber o deslocamento escalar. O deslocamento escalar, né? Tu só interessa a posição inicial e a posição final. É aquele famoso delta S, ó. Ah, é. S final menos o S inicial. Só interessa o tanto que ele andou, entendeu? Não interessa, né? Então pronto. Aqui, ó, o S inicial, né? Era quanto? Bom, aquele negócio lá, mano, que tu falou naquela hora pra mim, ó. O S inicial, professor, S é 10. Ele saiu do 10. E aí ele foi lá na frente, mas no final ele chegou aonde? O 40, ó. Ah, tá. Então é aquilo que eu te falei, mano. Quando o cara vai fazer S final menos S inicial, professor, aí como é que fica o quê? O final, 40. O inicial é 10. Quanto é que é 40 menos 10? 30. Então o deslocamento escalar, o famoso delta S deu quanto? Deu 30. Quando o movimento é retilíneo, o deslocamento escalar coincide com o deslocamento vetorial. Se eu pegar um vetor que liga a posição inicial, professor, até a posição final, aquilo que eu te falei, ó. O deslocamento vetorial, ó, é o vetor que liga o ponto inicial até o ponto final. Quanto é que é o módulo desse vetor? Ora, 40 menos 10, 30. Quando o movimento é retilíneo, né? Quando o movimento é retilíneo, o deslocamento vetorial tem o mesmo módulo do deslocamento escalar, quando o movimento é retilíneo, entendeu? Agora, né? E por professor, e nesse caso aqui, como o corpo vai e depois ele volta, ele tem uma inversão do sentido, ó, vai e volta. Aí nesse caso o deslocamento escalar não coincide com a distância percorrida. Para coincidir com a distância percorrida, o corpo tem que só ir e não voltar. Se essa bolinha só fosse para frente e não voltasse, por exemplo, professor, se essa bolinha sai aqui do 10, tá bom, vai em linha reta e não volta, tá? E vem até aqui o 100, pronto. E aí, pronto, se ela vai do 10, vai em linha reta e chega no 100, qual é a distância percorrida? 100 menos 10, 90. A distância percorrida daqui para cá é 90. Essa é a distância percorrida. O deslocamento escalar, mesma coisa. Se eu fizer 100 menos, né, que é o delta S, ó. S final menos S inicial, 100 menos 10, 90. É o delta S. O delta S, ó, é esse negócio de S final menos S inicial, deslocamento escalar. Também vai dar 90. E o deslocamento vetorial, que é um vetor. Ah, o vetor daqui para cá. Aí pronto. Aí nesse caso, que é uma linha reta que só vai e não volta, os três coincidem, né? Ah, tá, né? Os três coincidem, entendeu? Então, é isso que você precisa ter em mente, entendeu?
É isso que você precisa ter em mente. Por exemplo, né? Por exemplo, se o camarada tem uma circunferência, ó, e ele vai dar, por exemplo, uma volta completa, né? Vamos considerar que a circunferência está orientada. É como se fosse uma trena, né? Uma fita métrica, né? Ó, e que ela tem uma orientação. Começa do zero, né? Aí vai aumentando e tal, né? Professor, então me diga uma coisa. Se a bolinha sair dessa posição verde, ó. Tá, saiu dessa posição verde. E aí ela vai dar a volta. Ô, professor, a bolinha verde veio. Opa, ixi, Maria, perdi, né? Pronto, se ela der uma volta completa nessa circunferência de raio R. Pronto, circunferência de raio R, ela deu a volta completa. O cara perguntou pra ti o seguinte, ó. Ei, cara, qual é o deslocamento escalar? Qual é o deslocamento escalar? O deslocamento escalar, cara, é aquilo que você mede com uma fita métrica, com uma trena. Pega ali uma trena. O começo da trena começa aqui, aí tu bota a fita métrica enrolada aqui, vem até aqui assim. O deslocamento escalar vai ser 2πr, ó. É o 2πr. O deslocamento escalar coincide com a distância percorrida quando o corpo só vai para frente, quando ele nunca volta, né? Professor, mas se ele perguntar o deslocamento vetorial, aí é um vetor que liga o ponto inicial até o ponto final. Como o ponto inicial é esse aqui e o ponto final também é o mesmo, o deslocamento vetorial, nesse caso, seria nulo. Porque o ponto inicial coincide com o ponto final. E aí, o deslocamento vetorial é nulo. O deslocamento escalar é 2πr e a distância percorrida, 2πr, entendeu? Ah, meu filho, pois é. Bom, eu acho que, provavelmente, acho que a pessoa já conseguiu entender bem a diferença. Qualquer coisa, fala comigo. Valeu!